Olá pessoal, eu sou o professor Emerson e hoje nós vamos estudar um dos assuntos da matemática mais relacionados ao nosso cotidiano que temos nessa nossa disciplina, que é a porcentagem. O estudo das porcentagens nos auxilia não só a realizar uma compra em uma loja, mas também a projetar nossos gastos e planejar nossas economias. Por isso ele está frequentemente presente em exames e vestibulares. Agora, o que é uma porcentagem? Bom, a porcentagem é uma razão que pode ser representada por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui representa uma porcentagem, por cento, né? Então a gente diz por cento ou a cada 100. Então é uma maneira de comparar as coisas sempre em relação ao 100, sempre por 100. Muito bem, vejamos alguns exemplos então. Temos aqui 23%, é 23 por 100. E se eu divido 23 por 100, 0,23. 100%, o que é 100%? É 100 por 100, ou seja, 100 por 100 é 1, que é a totalidade, é o todo, uma unidade, é o todo. 119%, é 119 por 100, isso dá mais do que o todo, porque é mais que 100%, é 1,19. Então, essas são três formas equivalentes de você representar uma porcentagem. Qualquer uma delas você pode utilizar. A taxa percentual, a razão centesimal ou o número decimal. Agora, uma coisa talvez curiosa que você nunca tenha pensado, talvez. Porcentagem, por que é por 100? Por que não por 90? Ou por 120? Por que por 100, né? Porcentagem? Por que não seria por noventagem? É porque o número 100, ele é uma potência de 10. E quando a gente divide por 100, a gente não precisa fazer muito esforço, basta a vírgula correr 2 casas para a esquerda. Então, a escolha da potência do 10 facilita a divisão. Então, esse é um ponto. Aí você diria, mas por que não por 1000, professor? Ou talvez por 10, outras potências de 10? É porque o número 100, ele foi o que mais bem se adaptou às comparações. Ele não é tão grande quanto o 1000, nem tão pequeno quanto o 10. Então é ponto para ele. Ele está numa fase intermediária que permite melhor comparar. Então ele é uma potência de 10 e uma comparação boa, por isso por 100 a gente utiliza, entendeu? Porcentagem. Então vamos a um exemplo mais prático. Numa sala de aula composta por 120 alunos, exatamente 85% foram aprovados. Se os demais reprovaram, qual é o número de alunos reprovados? Bom, o que nós temos nesse caso? Nós temos 85 alunos aprovados, 85% de alunos aprovados. Então, qual vai ser o percentual de alunos reprovados? Ora, se são 100% na classe toda e 85% foram aprovados, 15% restantes foram reprovados. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular quanto que é 15% dos alunos da sala, ou seja, dos 120. Muito bem, considerando que a sala, então, tem 100%, e isso corresponde aos 120, os 15% vão corresponder a quantos alunos reprovados? Bom, a gente pode fazer esse problema usando uma regra de 3. A gente diria o quê? Que o 100% corresponde aos 120 alunos e o 15% corresponderia a uma quantidade desconhecida x. Vejamos. Ó, 100%, 120 alunos, 15%, x. Agora, quando você estuda a regra de 3, você sabe que essa regra de 3 é simples, mas ela pode ser direta ou pode ser inversa. Aqui uma boa notícia, porque quanto maior é o percentual, maior é a quantidade de alunos. Então os problemas de regra de 3 são resolvidos por meio de porcentagem, né, por meio de uma regra de 3 simples direta. Então você pode multiplicar os números do jeito que eles estão colocados, porque você já tem a proporção montada exatamente dessa forma. Então você multiplica, ó, 100 vezes x é igual a 15 vezes 120. Ó, 100x igual a 15 vezes 120. Aí você passa esse 100 dividindo. Esse 100 aqui, quando ele passa dividindo, você não precisa colocar embaixo dos dois. Já que é um produto, você pode colocar embaixo do 15. Ó. 15 sobre 100 vezes 120. 15 sobre 100 é 0,15. 0,15 vezes 120. Isso corresponde a 18. Ou seja, 18 alunos são os alunos reprovados. Ou seja, 15% dos 120 alunos foram reprovados. Pessoal, esse exemplo aqui, ele nos fornece uma maneira mais simples de calcularmos uma porcentagem sem necessariamente usarmos uma regra de 3.
Então, para você compreender melhor, vamos calcular um percentual, digamos 37% de uma quantidade X qualquer. Não precisamos fazer uma regra de 3. Para calcular 37% de uma quantidade X, basta multiplicar a taxa percentual por essa quantidade X. Veja, 37% de alguma coisa, X, é 37 por 100 vezes X. Ou seja, é 0,37 vezes X. Então, não há necessidade de fazer uma regra de 3. Calcular uma porcentagem de uma quantidade é multiplicar o percentual por essa quantidade, simplesmente. Então, se, por exemplo, eu falo que, digamos, 37% dos brasileiros são otimistas. Ou seja, a cada grupo de 100 brasileiros, temos 37 otimistas nessa proporção. Entendeu? E aí, se eu quiser saber quantos brasileiros são otimistas, se 37% deles são otimistas, pegue 37 sobre 100 vezes a quantidade de brasileiros. Basta multiplicar, ok? Vamos aprender agora como podemos aumentar uma quantidade através de um cálculo direto. Eu falei aumentar. Por exemplo, como podemos aumentar uma quantidade X em 20%, digamos? Vamos fazer o seguinte, olha só. Para aumentar 20%, você tem inicialmente uma quantidade X, certo? Qualquer, não interessa quanto é. Aumentá-la mais 0,20, que corresponde ao 20%, de X. Né? A gente não fala assim, o aumento foi 20%. 20% de alguma coisa, do que era. Então, de X. Aí eu coloco esse X em evidência. Como esse aqui X é 1X, vai ficar X que multiplica 1 mais 0,20. Esse 1 representa o todo inicial, era o 100%. E o 0,20 tem o acréscimo. 1 mais 0,20 é 1,20x. Você percebeu o que eu estou querendo te explicar? Eu estou querendo que você aumente em 20%. Eu não quero calcular 20%. Por isso que não é 0,20. É 1,20 para aumentar alguma coisa em 20%. Esse 1 aqui, observe, ele não é o aumento. Ele é o todo, é o 100%. O 0,20 retrata o acréscimo ali embutido. Por isso que quando eu quero calcular 20% de alguma coisa, eu multiplico por 0,20. Mas quando eu quero aumentar uma quantidade em 20%, aí eu multiplico por 1,20. Esse é o detalhe. Aí se eu quisesse aumentar 30%, 1,30. Eu quero aumentar em 50%, 1,50. Então esse 1 é o todo e depois dele que tem o acréscimo. Entendeu? Então agora vamos falar um pouco sobre redução ou desconto, né? O procedimento é análogo se você tiver que reduzir. Vamos, por exemplo, reduzir uma quantidade X em, novamente, 20%. Como é que ficaria? No caso de redução de 20%, você tem X, como a redução é menos, o mesmo percentual, 0,20, dá a quantidade X. Né? Aqui está a redução. Ó. Como aqui é 1x, novamente, colocando o x em evidência, já que ambas as parcelas têm x, eu vou ficar com 1, que representa o 1x aqui da frente, menos a redução, 0,20. 1 menos 0,20, o que daria? 0,80x. Tá, então quer dizer que quando eu quero reduzir alguma coisa em 20%, o que eu faço? Eu multiplico por 0,80. A lógica é a seguinte, você ia ter 100, digamos que você vai pagar alguma coisa numa loja, 100% você ia pagar. Aí alguém te diz, você tem um desconto de 20%, ou seja, você vai ter o benefício de não pagar 20%. Então, quantos por cento você realmente vai pagar? 80%, o restante. Então, você multiplica por 0,80. Entende? Isso te dá o valor já reduzido de 20%. Ah, eu quero reduzir alguma coisa em 30%. Qual vai ser o novo valor? Eu multiplico por 0,70. Pois se eu tiro 30%, basta eu calcular 70% disso. E aí eu obtenho direto o valor. Ok? Então agora já nós sabemos aumentar e reduzir sem usar uma regra de 3. Apenas multiplicando por um número maior que 1, quando é aumento, e multiplicando por um número menor que 1, quando é redução. Muito bem, vamos imaginar agora uma outra situação
que pode ser assim. Vamos considerar o seguinte enunciado. O preço inicial de uma mercadoria era R$200, por exemplo. Qual será o valor final, o preço final dela, após um aumento de 10% e uma redução de 10%? Então, começa com R$200, a gente aumenta 10% e depois reduz 10%. O que é comum que alguém pense? Alguém pensa assim, aumentou 10%, reduziu 10%, então o valor final é o mesmo. Será que vai ser o mesmo? Realmente? Vamos fazer essa conta? Vamos lá. Começa com R$200, então preço inicial R$200. Aumento de 10%. Como é que eu faço para aumentar 10%? Multiplico por 1,10. Aumentando em 10%, então multiplico por 1,10 vezes 200, dá 220. Observe que o 10% são R$20, por isso já saiu 220. Agora, a redução de 10%, só que é sobre o 220. Então eu multiplico por 0,90, porque eu estou tirando 10%, multiplico por 0,90, vezes 220. Isso vai dar R$ 198. Muito bem, o que aconteceu então? Eu tinha R$200, eu aumentei 10%, foi para 220, eu reduzi 10%, foi para 198. Os preços não são iguais. Por que o preço inicial é diferente do preço final? Porque apesar dos percentuais serem iguais, né, de aumento e redução, eles são aplicados a valores diferentes. O aumento foi aplicado em relação a R$200 e a redução foi aplicada em relação a R$220. Por isso que a gente não tem, nunca vai dar o mesmo valor se você aumenta o percentual e reduz o mesmo percentual após ter aumentado. Não vai chegar ao mesmo valor. Veja, então o aumento de 10% sobre R$200, foi para 220. E a redução de 10% sobre 220. Portanto, não vai voltar ao mesmo valor, ok? Muito bem. Agora, outra coisa importante a se fazer é a seguinte pergunta. Se em vez de primeiro um aumento de 10% sobre R$200, depois uma redução de 10% sobre o valor que você obteve, se a gente primeiro reduzisse 10% e depois aumentasse em 10%, o valor final seria também R$ 198? O que eu estou propondo para você? Se em vez de primeiro um aumento de 10, depois uma redução, fosse primeiro uma redução de 10, depois um aumento de 10, o valor final nas duas situações seria o mesmo? Você também chegaria a R$ 198 nessas duas situações? O que você me diz? Vamos analisar isso aqui. Bom, aumento de 10% e redução de 10%. R$200 vezes 1,10, depois vezes 0,90. Aumentei 10, reduzi 10%. 198. Mudando a ordem. Redução de 10% e depois aumento de 10%. Então eu começo com R$200, como antes, multiplico por 0,90 em vez de 1,10, depois 1,10 para depois aumentar. Reduzi, depois aumentei. O valor final é o mesmo, R$ 198, o mesmo. Por que acontece isso? O valor final é o mesmo. Não é igual aos R$200 que você tinha no início. Mas percebeu como é indiferente você aumentar e reduzir 10%? A ordem não altera. Aliás, por que essa ordem não altera? Por causa daquela famosa propriedade, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então você consegue fazer dessa maneira sem variação no valor final. Mas lembre-se, não é igual ao valor inicial que você tinha. Entendeu? Não há diferença entre eles, R$ 198 de qualquer maneira. Ok? Bom, e agora? Vamos analisar então agora uma questão, uma situação sobre exatamente isso, sobre reduções e aumentos. Vejamos. Porcentagem é o mesmo que pontos percentuais? É a mesma coisa? Quando alguém fala assim, normalmente em pesquisa eleitoral, né? Fala assim, a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Você já ouviu isso? Por que a pessoa não fala é 2%? Por que fala 2 pontos percentuais? Vamos analisar isso agora? Bom, vamos a um exemplo. Ó. Primeiro, o preço inicial de uma mercadoria é R$10 e o preço final é de R$15. Bom, tivemos uma variação de R$10 para R$15? Tivemos. Qual foi o aumento de R$10 para R$15? Resposta, eu posso dar um aumento de duas maneiras, em forma absoluta ou em forma relativa. Observe. Aumento absoluto, R$5. De 10 foi para 15. Aumentou quanto? R$5. Em dinheiro, aumento absoluto. Agora, o aumento relativo é em porcentagem.
né? E o aumento relativo aumentou a metade, porque de 10 foi para 15. Então qual foi o aumento relativo? 50%. Então o relativo sempre é o percentual. E o absoluto é na unidade que você tem. Então isso pode ser feito assim também. Por exemplo, uma criança pesava 10 quilos, passou a pesar 15 quilos. Qual foi o aumento? O absoluto, 5 quilos. O relativo, 50% de aumento. Ou seja, o absoluto é na unidade e o relativo é na porcentagem. Agora, olha outra situação. Inflação de um país no ano 1, 10%. Inflação no ano 2, 15%. Qual foi o aumento da inflação? De 10% para 15%. Tem duas maneiras para responder, o aumento relativo ou o absoluto. Bom, vamos começar com o relativo. O que eu acabei de falar para você sobre o relativo? É em porcentagem. Bom, se você tinha 10 e passou para 15, qual foi o aumento relativo em termos percentuais? 50%, pois aumentou metade o percentual da inflação, o índice de inflação, de 10 para 15. Então o que a gente pode dizer? O aumento relativo foi 50%. Agora, de 10 para 15, eu não posso fazer a diferença e dizer 5%. Porque se eu falar 5%, vai conflitar com o aumento relativo, que é 50%. Então, nessas horas, quando eu estou calculando a diferença entre dois valores que já estiverem expressos em porcentagem, essa diferença não pode falar porcentagem, tem que falar pontos percentuais. Então, de 10 para 15 foi de 5 pontos percentuais. Esse é o aumento absoluto. Então, a gente só usa pontos percentuais quando a gente estiver calculando a diferença entre dois valores que já estiverem expressos em termos de porcentagem. Aí a diferença é ponto percentual. Então, o candidato, numa eleição lá, ele tem, sei lá, pela estimativa da pesquisa, 50% de votos dos eleitores, vamos imaginar. Se a margem de erro é de 2 pontos percentuais, eu pego 50 mais 2, no máximo 50 menos 2. Ou seja, ele vai ter entre 48% e 52% dentro da margem de erro. E se eu falasse, por exemplo, que é 2% a margem de erro, eu teria, olha só, eu teria que calcular 2% sobre os 50%. E aí daria 1%. Aí seria 50 menos 1, 50 mais 1. Tudo fica mais simples quando é 2 pontos percentuais. Aí você pega o valor, soma e subtrai diretamente. Entendeu a diferença? Então, ponto percentual não é igual a porcentagem, portanto. Ok? Muito bem. Vamos seguir em mais uma situação. Um outro problema para a gente resolver aqui. Suponha que a inflação em um determinado período tenha sido igual a 25%, um certo período. Se nesse período o salário de um trabalhador não sofreu alteração, qual foi o percentual de perda de poder aquisitivo? Olha só, o que nós temos então? Nós temos que a inflação foi de 25%, certo? Se a inflação foi de 25%, seria comum alguém falar assim, se o meu salário não aumentou e a inflação aumentou 25%, evidentemente, o que vai acontecer? O meu salário perdeu 25% de poder aquisitivo. Está errado isso. É diferente, porque quando você tem um aumento da inflação, o que você precisa saber é quanto que o teu salário consegue comprar em relação ao novo preço. E isso não é 25% a menos. Quer ver? Vamos analisar o seguinte, um exemplo. Ó. Claro, isso aqui é apenas um exemplo. Vamos imaginar que o preço de uma mercadoria antigamente era R$100. Após o período de inflação, aumentou para 125. Por quê? Porque a inflação foi de 25%. Então aumentou para 125. Bom, vamos imaginar que o meu salário era R$100. Qualquer valor eu podia considerar desse que não fosse zero. R$100. Tá, esses R$100 era o salário antigo. Mas com o passar do tempo ele continua a ser R$100. Então, se antes você, R$100, comprava o produto que custava R$100 e não ficava devendo nada, comprava exatamente e era suficiente, agora com R$125 o preço do produto. Quanto é que você vai conseguir comprar em termos percentuais o produto se ele custa 125 e o teu salário é R$100? Vou fazer uma regra de 3, quer ver? Ó, R$125 o preço do produto atual, novo, é 100%. Eu tenho R$100, quanto que eu vou comprar do produto? X.
Regra de 3 simples e direta. Multiplica o produto dos extremos e o produto dos meios. 125x igual a 100 vezes 100%. Passa o 125 dividindo, fica 100 vezes 100% dividido por 125. E se você faz essa conta aqui, vai dar 80%. 80% do produto eu consigo comprar agora. Antes eu conseguia comprar 100% do produto. Agora eu compro 80%. O que você pode me dizer sobre a perda do poder aquisitivo? Se era 100, agora é 80? A conta é 100 menos 80 dá quanto? 20. Então, apesar da inflação ter sido de 25% do período, o meu salário mantido do jeito que é, me fez com que eu perdesse 20% da capacidade de compra em função da inflação. Isso é uma conta bem legal, que você pode analisar a variação do que você ganha com a variação da inflação e você pode analisar se você está tendo um ganho e quantos por cento que é esse ganho ou uma perda, conforme você tenha num período a inflação variando e o teu salário variando ou não, de acordo com as circunstâncias. Entendeu? Joia, boa aplicação, hein? Acho que pouca gente sabia disso aí, que quando você aumenta 25% a inflação, o poder aquisitivo diminui 20% e não 25% como muita gente imaginava, ok? Vamos seguir? Mais uma aplicação aqui. Vamos imaginar que o capital inicial numa aplicação financeira seja 10 mil reais, melhor dizendo, 10 mil reais. E eu consiga uma taxa anual de juros compostos de 10%. Ou seja, eu consigo remunerar esse capital sempre 10% em relação ao ano anterior, por isso juros compostos, não em relação ao capital inicial 10 mil. Muito bem. E aí eu vou aplicar durante 3 anos isso. 3 anos isso. A minha pergunta é, quanto que eu vou conseguir de montante na aplicação se eu fizer essa aplicação de 10 mil, 10% ao ano durante 3 anos? Bom, vamos relembrar como é que eu faço para aumentar 10% uma quantidade? Aumentar um capital C em 10%. Então você tem 1C, que é o capital, mais 0,10C, que é o aumento, né, 10%. Coloca o C em evidência, vai ficar 1 mais 0,10, ou seja, 1,10C. Ok? Tem alguma novidade nisso? 1,10C, quando eu quero aumentar em 10%, multiplico por 1,10? Não tem. Muito bem, então eu vou fazer um aumento de 10% durante 3 anos seguidos. Olha como é que vai ficar a variação do montante. No início você tem capital 10 mil reais, no primeiro ano. Então o montante 1, eu coloco o índice 1, refere-se ao primeiro ano. Então você pega 10 mil vezes 1,10, vai para 11 mil reais. Aí no segundo ano, o montante 2, você pega o montante do primeiro ano, ao final do primeiro ano, 11 mil, e capitaliza ele em 10%, vezes 1,10. Você chega a 12.100. No terceiro ano, você tem o montante 3, que é o montante 2, que é 12.100, vezes 1,10, que vai dar 13.310. Ou seja, após 3 anos de aplicação, você não vai ter 13 mil, você vai ter 13.310 em função dos juros compostos. Muito bem. Sabe como é que eu podia fazer também essa conta? Eu podia usar uma fórmula que nos dá o montante a partir do capital aplicado à taxa e o tempo em juros compostos, que é o seguinte, essa fórmula aqui, ó, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse expoente T a gente usa quando são juros compostos. Muito bem, o M é montante, o C é o capital inicial, I é a taxa de juros e T é o prazo de tempo da aplicação. Então essa fórmula aqui te ajuda quando se vai fazer uma aplicação e a taxa é a mesma e, aliás, essa taxa aqui pode estar ao ano, ao mês, ao semestre e o tempo que estiver aqui no expoente tem que estar na mesma unidade. Então para você usar essa fórmula, se é o mês, a taxa, o tempo é mês. Se é o ano, ano também, na mesma unidade de tempo, certo? Então, o problema que a gente fez anteriormente, vamos retornar para ver como que seria usando essa fórmula para calcular o montante após 3 anos. Veja só, você tem um montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então temos montante igual a 10 mil, que foi o capital inicial aplicado, que multiplica 1 mais 0,10, que é a taxa de juros anual, elevado a 3, porque são 3 anos. Montante igual a 10 mil, que multiplica 1,10, que é 1 mais 0,10, elevado ao cubo. Montante igual a 10 mil vezes. Essa conta aqui é a conta que a gente faria. 1,10 ao cubo é 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10, que daria 1,331. Multiplicando isso por 10 mil,
nós temos o valor, só confirmando, R$ 13.310, o montante após uma aplicação de um capital de 10 mil durante 3 anos a uma taxa de 10% ao ano, ok? Percebeu como é que a gente pode usar essa fórmula de uma forma assim direta? Em vez de você ficar multiplicando sobre ele, você faz uma vez só, né? E aí pode encontrar o montante da aplicação, ok? Espero que você pratique bastante exercícios sobre isso. Isso é uma coisa super importante e prática, e não só para o Enem. Eu acho que para a tua vida, nos negócios, mesmo que você não tenha grandes negócios envolvendo dinheiro exatamente, mas saber calcular uma variação sobre uma quantidade é uma coisa útil para qualquer um. Um grande abraço e até a próxima.